Olá, meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal. E mais uma semana estamos nós aqui juntos para o nosso estudo breve e expositivo do livro de Atos. Hoje, um capítulo muito especial. É no capítulo 10 que o Espírito Santo de Deus alcança a todas as pessoas indistintamente, independente de sua nacionalidade. Sabemos que até Jesus, Deus havia firmado uma aliança toda especial com o povo judeu. Mas, cumprindo-se as Escrituras, de que o Evangelho alcançaria todas as pessoas, de que a partir dos judeus haveria a luz que alcançaria a todos os povos, aos gentios assim chamados. A palavra alcança a todos, e esta é a razão pela qual hoje ela chegou a mim e a você. O capítulo de número 10 marca uma história importantíssima, quando Pedro, em revelação, recebe a ordem de Deus para que batizasse e recebesse como irmão a Cornélio, toda a sua família. Esse texto do capítulo 10, nós vamos dividi-lo em dois momentos. O primeiro até o versículo de número 23, tratando a respeito da visão e do chamado de Pedro. A visão de Cornélio, a visão de Pedro e o seu chamado para ir até Cornélio. E na semana que vem, veremos a segunda parte do capítulo que mostra o encontro de Pedro e de Cornélio. É muito interessante essa passagem da visão que Pedro teve, bem como também da visão que teve Cornélio. O texto começa dizendo que Cornélio era um homem justo, temente a Deus. Este é um fato relevante do qual nós não podemos fugir. O texto diz que, além de temente a Deus, ele era também um homem que cuidava das pessoas mais fracas, tinha uma preocupação com aqueles que tinham necessidades, aqueles que eram pobres. O texto diz que ele dava esmolas, termo utilizado naquela época para dizer que a pessoa tinha preocupação social com a desigualdade entre as pessoas. Percebam que olhar para a humanidade e enxergar suas necessidades espirituais e também materiais faz parte do coração de Deus. É o que se espera de todo ser humano, movido pelo coração de Deus. Por isso a igreja hoje continua sendo chamada para ser uma igreja evangelística, mas também uma igreja diaconal. Uma igreja que olha para a carência do coração humano, mas também olha para a sua despensa, olha para a sua mesa e estende a mão ao necessitado. A visão de Pedro, ela é determinante, porque em sua visão lhe aparecem animais que lhe são oferecidos para comer, animais que pela lei judaica lhes era proibido. E a voz então que ele ouve diz: pega e come. Ele recusa, obviamente, pois sabia que a lei não permitia. E aí então a palavra de Deus traz uma palavra que deve orientar todo o nosso pensamento, todas as nossas ações. A compreensão de que tudo pertence a Deus, de que esse mundo pertence a Deus, foi criado por Ele. E o texto no versículo de número 15
ressignifica, reorienta a missão, a visão e tudo aquilo que Pedro se colocava por fazer. A voz vai ao seu encontro e diz: tudo aquilo que Deus purificou, não chame de profano ou de imundo o homem. Que palavra maravilhosa é esta! Certamente vai ao encontro das discussões de Paulo na primeira carta aos Coríntios, quando lá discutiam se era permitido comer a carne sacrificada aos ídolos nos açougues da cidade ou não. Aqui, a visão que Pedro tem reorienta a sua religiosidade, porque ele acorda desta visão, não compreende muito bem o que Deus estava querendo mostrar para ele, mas os desdobramentos desta história mostram que Pedro compreendeu muito bem o que Deus queria dizer. De que agora, e a partir de agora, a salvação, o Espírito Santo, estavam acessíveis a todas as pessoas. É pelos judeus que conhecemos Jesus. É pelos judeus que fomos iluminados para conhecer a palavra de Deus. Mas agora, pelo Espírito Santo de Deus, todas as pessoas podem alcançar aquilo que os judeus já experimentavam na sua relação próxima, íntima e firmada na aliança com Deus. Agora Deus alcançava todos indistintamente através dos seus apóstolos, através dos seus discípulos. E Pedro compreende isto. Na próxima semana nós veremos Pedro na casa de Cornélio, tendo um encontro com ele e batizando não só a ele, mas a toda a sua família. Que nesta semana possamos meditar e refletir nesses dois versículos destacados aqui nesta breve meditação. A primeira, de que precisamos ter os nossos olhos abertos e ter o mesmo coração de Jesus, o que demonstrava ter Cornélio, que vivia de forma temente a Deus, mas também era alguém com os olhos abertos para enxergar as necessidades e as carências humanas. E de que nós, seres humanos, não somos capazes de tornar impuro aquilo que Deus já purificou. Que Deus nos abençoe a vivermos assim e fazermos com que mais pessoas também possam viver amparados nesta palavra evangelística de salvação que alcança e ilumina todo o mundo. Que Deus nos abençoe.